a gente vive uma contradição muito tênue entre a avaliação, a análise de conjuntura que a esquerda, de forma agregada, né, ainda que com matizes, mas de forma geral, tem feito uma análise de conjuntura que a esquerda brasileira sofreu uma profunda derrota no ano de 2016, uma derrota que pode ter contornos políticos, ideológicos ou mesmo contornos estratégicos, e que essa derrota impõe uma dificuldade que é muito maior do que uma dificuldade só política, porque é uma derrota, inclusive, que extravasa para aspectos morais, ideológicos, ou seja, a possibilidade, inclusive, da esquerda ter perdido capacidade de ser referência e referenciar os interesses do povo, da classe trabalhadora. Portanto, fazemos uma análise de que a esquerda foi derrotada no golpe depois nas eleições de 2018 e que, frente a uma situação de derrota política ou ideológica, o caminho de reconstrução tática passaria por uma frente que fosse maior do que só o espectro da esquerda, centro-esquerda, mas que teria uma característica de frente ampla. Veja, eu acho que esse desdobramento tático ele está em consonância com a análise conjuntural que a gente tem feito. Acontece que ele impõe uma série de contradições, no melhor sentido do termo, inclusive contradições históricas das quais a gente precisa enfrentar coletivamente, né? Quem não enfrenta essas contradições faz teoria, não faz política, e estamos aqui pensando em fazer política nas condições concretas, que não são a gente que escolhe. A contradição que nos apresenta é a contradição de ampliar as nossas forças políticas, ampliar, inclusive, mediando muito bem a contradição do Bolsonaro com a pauta política e com a pauta econômica, às vezes mediando mais com a pauta política do que com a pauta econômica, e isso faz com que alguns elementos que foram importantes na sustentação da esquerda precisem ficar relativamente de lado, né? Veja, a própria conformação da chapa Lula-Alckmin, com a recente conversa do Alckmin, do Lula com o Temer e com outros setores, é um pouco, né, a elevação ao paroxismo de uma página que é passada no sentido de, agora vamos reunir forças nessa frente ampla de caráter democrático que vai restaurar a democracia liberal burguesa no Brasil. É importante, muito importante, porque garantir as eleições, como a Manuela falou, é o único caminho que a esquerda tem de sobrevivência, porque a gente só sobrevive como esquerda mantendo minimamente aberta a Avenida Democrática, né, com possibilidade legal de organização política. Mas quanto mais a gente amplia essa frente, mais a gente cerceia a nossa própria capacidade de uma política mais autônoma, e isso parte por olhar o futuro, mas também olhar e ter uma narrativa com relação ao passado. Então, eu acho que é um equilíbrio muito tênue, uma contradição bastante expressiva, e que as forças progressistas, principalmente o PT e os outros partidos da esquerda e movimentos sociais da esquerda que compõem essa frente, têm que ter capacidade de direção e de hegemonia no campo das ideias para garantir que, embora seja uma frente ampla, essa frente seja dirigida por uma fração que tem uma leitura histórica e que nisso o golpe precisa ocupar um papel de centralidade. Como o Walter falou, não pelo passado, mas para garantir que uma série de crimes que foram ensejados no contexto do golpe sejam responsabilizados ainda no futuro, para garantir que as instituições, principalmente o judiciário, não se alcem de possibilidade política de legislar sobre aquilo que é próprio da democracia, que é próprio do executivo, que é próprio do legislativo. Essa conta vai precisar, em alguma medida, essa fatura vai precisar ser paga, e eu acho que, para isso, ou vai existir disputa das forças políticas no seio da frente ampla progressista, ou seja, nós vamos precisar garantir que a narrativa do golpe não se esfacele, ou essa frente ampla vai dar conta de que essa seja, mais uma vez, uma transição em que os pontos fundamentais não foram passados a limpo, e, como o Walter falou, a possibilidade de novos golpes vai se colocar, provavelmente, ali na frente, em função da natureza das instituições e da frente ampla que serve para cercear a margem de manobra de um governo, de fato, com características populares e progressistas.